Bora bater um papo, live do Colunas Tortas, todas as terças, 10h30 da manhã, vem comigo e bora pro vídeo. Parece que o Juliano Casarré fez um curso pra gente aprender a ser homem, eu queria dar uma olhada nisso com vocês, eu não manjo nada, mas eu vi que teve um rebuliço e eu queria entender o que que é isso que aconteceu. Você já conheceu algum rapace? Vocabulário de quinta, rapace. Adjetivo, propenso a roubar, ávido por vantagem financeira ou lucro. Aquele que persegue a vítima com afinco, rapinante, roubador. Banânia é um reino fictício. Banânia é um reino ávido pelo dinheiro de seus súditos. Os olhos rapaces do reino de Banânia estão sempre postos sobre o seu povo. Se alguém vende alguma coisa, paga imposto. Se alguém compra, paga também. Nasceu um filho, pague. Morreu seu pai, pague. Quer receber a herança? Pague uma parte a El Rei. Emprestou? Pague. Doou? Pague também. Ganhou? Pague. Alugou? Pague. Investiu? Pague. Poupou? Pague. Trabalhou? Pague. Quer dirigir a sua charrete pelas estradas esburacadas de Banânia? Pague. Cara, que textinho, hein? Que textinho de alta qualidade, hein? Porra! Todos os anos. Comprou uma casa, um terreno? Pague uma parte do valor para Banânia em troca de um pedaço de papel dizendo que aquilo agora é seu, mas não é bem seu. Banânia fará você pagar anualmente, para sempre, pelo direito de usufruir daquela propriedade. Ou seja, a casa nunca será mesmo sua. Banânia permitirá que você fique ali enquanto for obediente e pagar o pedágio. Como literalmente todos os estados, né? Todos os estados-nação, literalmente todos. O mundo é organizado assim, o planeta inteiro é organizado desse jeito. Não pagou? El Rei leiloará sua moradia. E trate de não reclamar, seu egoísta, onde já se viu querer ficar com o dinheiro que você ganhou, em vez de dar quase tudo para El Rei? Como El Rei e sua corte vão pagar por suas viagens? Por isso suas que foi pra lagostas? Record. Por seus finos vinhos? Pelas joias e roupas da rainha? Ora, deixe de ser egoísta, pague sem reclamar e lembre-se, os olhos rapaces de Banânia estão sempre postos sobre você, quer dizer, sobre o povo de Banânia, que é um reino fictício e que nunca existiu. Eis aí, rapace. Manda esse texto pra alguém que, sei lá, deixa pra lá, não manda não. Aí a gente já começa a entender, né, qual que é a pira do cara, né? É os impostos aí, muitos impostos, tal, da Banânia. O Bananil. Nossos antepassados não perdiam tempo tentando entender o que era ser homem. Eles simplesmente eram. Eles aprendiam com os mais velhos, olhando, imitando, errando, acertando. A vida exigia. A família e a sociedade dependiam deles. Se eles falhassem, tudo ruía. Hoje ficou fácil demais, né? A comida vem pronta, o prazer vem rápido, o entretenimento nunca Se você tem ejaculação precoce, é uma questão sua. acaba, nós ganhamos facilidade, mas perdemos o rumo. A escalada tecnológica trouxe com ela um abismo moral. Nas últimas décadas tentaram nos convencer, a nós, homens, de que a nossa força é um erro, que a nossa natureza é essencialmente tóxica, que toda liderança é opressão. Confundiram de propósito autoridade e autoritarismo. Quem confundiu? Quem fez isso? Quem fez? Foi o Woke? Foi o Woke? Que tudo o que há de mal no mundo é culpa vocês nossa e aí. nós acreditamos. Abaixamos a cabeça, pedimos desculpa por ter nascido e então veio a confusão. O homem que sonhava em atravessar oceanos, escalar montanhas, explorar o desconhecido, prover, proteger, construir, agora muitas vezes não quer levantar do sofá. É, tem aquela coisa, né? Houve um tempo em que você escalar uma montanha, você precisava disso para poder fazer algo muito específico e pequeno. Hoje, coisas específicas e pequenas você faz da sua casa, né? Então eu não sei se já o homem que perdeu o seu papel, etc e tal, né? Com certeza houve uma mudança na concepção de masculinidade e que eu não considero que é uma mudança hegemônica, tá? Eu não considero que, se a gente for fazer uma pesquisa estatística e entrevistar, não é nem entrevistar, fazer uma observação participante na vida de literalmente todos os homens do Brasil, eu não acho que você vai ver uma diferença muito grande no exercício da masculinidade de hoje e de 50 anos atrás.
Talvez em termos de conteúdo tenha mudado muita coisa, mas na dinâmica talvez tenha mudado bem pouco. O que eu sinto é que cada vez mais você tem um questionamento da masculinidade como era concebida pelos nossos avós. O que, de novo, não me parece significar que esse questionamento é majoritário. Mas vamos continuar aqui com o Juliano Casarré. Entre as muitas coisas que perdemos e abandonamos, uma é essencial: os ritos de passagem. Um dia, um menino saía de casa. Sabe que rito de passagem é o pai que leva o filho no puteiro, né? Quando voltava, ele era um homem. Hoje, muitos nunca saem. Vivem presos a um cordão umbilical invisível, numa infância prolongada, confortável e estéril. Sem ruptura não há crescimento. Sem risco não há maturidade. Porque a verdade é simples: homem não nasce pronto. Homem é forjado no peso. Não, de fato, não se é homem, torna-se homem. Isso é uma realidade. Mas é curioso essa coisa de sair de casa, porque isso nunca foi uma realidade brasileira. Sair de casa, esse tipo de coisa assim. Nunca foi uma realidade brasileira. O rito de passagem, sair de casa. O rito de passagem brasileira é ter uma família, né? É entrar na vida sexual também, do homem. Entrar na vida sexual, o rito de passagem, depois constituir uma família, se casar, sair da casa dos pais quando estiver casado, quando os casamentos eram mais cedo, né? As pessoas se casavam mais novas, saíam de casa mais novas, na medida em que eram casadas, né? Em que iam construir uma família, quando saíam, quando não construíam um puxadinho na parte de cima da casa, por exemplo. E não passava a morar a família na parte de cima do cara ali e tal, e na parte de baixo os pais, por exemplo. Isso é uma coisa extremamente comum. Tá falando de Brasil, né? Da responsabilidade, no calor do trabalho, na disciplina silenciosa de todo dia. Uma marreta, a imagem, semiótica deliciosa. Mas ele também é forjado onde poucos olham. No lar, na fidelidade. Não, aí é onde mais olham. Aí é onde tem alguém te olhando o tempo todo. Porque, de fato, ninguém nasce homem. Gente, assim, ó, falar um negócio aqui pra vocês, ó. Se diz que o feminino e o masculino são coisas da cultura, são construções sociais, etc, tal. Mas homem e mulher também é. Não é, sabe, um conjunto de genitálias, ele não gera um conceito complexo como de homem ou como o conceito de mulher. Não tem essa coisa. E no dia a dia, o menino vai aprendendo a ser homem. No dia a dia, a menina vai aprendendo a ser mulher. Vai se transformando em tal. Vai pegando para si os significantes que o tornam como tal e vai aprendendo a utilizá-los. E a família talvez seja o locus mais importante disso. Talvez seja o mais importante. Presença como pai, e também num lugar ainda mais profundo, na vida interior, na fé, no silêncio, onde o homem consegue se encontrar consigo mesmo e com o seu Criador. Sem isso, ele pode até vencer por fora, ficar fortão, ganhar dinheiro, mas por dentro ele vai estar vazio. E outra coisa grave: nós nos afastamos uns dos outros, nós nos isolamos. Parece que acabaram as longas conversas, a amizade leal, onde o homem tem que ser cristão, né? Vocês entenderam. Afia e desafia o outro, e sozinho o homem se perde. Um homem sozinho numa floresta é uma presa. Um grupo de homens é caçador. É um grupo de presas. É hora da gente se reencontrar, olho no olho, palavra firme, no fio do bigode, riso alto, zoeira, desafio, como sempre foi. Ambiente. Riso alto, zoeira, cair em cima do mais feinho ali, cair em cima do que não tem um braço. O amiguinho autista, pô, vamos rir da cara dele. Ah, é brincadeira, a gente é da zoeira. Onde haja exigência, mas também fraternidade. Porque eu não tô falando da gente ser um... Fraternidade entre nós. Exclusão e violência com os outros. bando de ogro não, sabe? Um bando de homem subindo a montanha para gritar. Ahum! Tô falando da gente ser homens inteiros, fortes, sim, mas também capazes de contemplar o que é belo, capazes de chorar com a dor do nosso irmão, chorar com a beleza do mundo, com um beijinho de um filho, de uma filha, firmes na batalha, mas gentis dentro de casa, capazes de proteger, mas também de amar. Porque o mundo não precisa de homens perfeitos. Aliás, ninguém é perfeito, nem um homem, nem uma mulher. O mundo precisa de homens presentes, de homens bons. E é por isso que eu criei o Summit
O Farol e a Forja, o maior encontro de homens do Brasil. O farol, né, que ilumina o nosso caminho no meio da escuridão, e a forja, que é onde o homem é moldado, temperado, endurecido ali no fogo da realidade. Vão ser 3 dias, 24, 25 e 26 de julho. Aí, 3 gente, dias pra gente realizar. Fica aí a dica aí pra vocês, hein? 24, 25, 26 de julho, deixa agendado aí, separa a data. A vida, reencontrar o essencial pra gente se alimentar uns aos outros, sentir esperança de novo, porque no fim é isso, ou a gente assume o nosso lugar no mundo, ou alguém assume por nós. A gente se vê lá, segue aí. Quem vai assumir por nós? Porque, de novo, a nossa sociedade é organizada numa divisão binária de homens e mulheres. Quem vai pegar esse lugar do homem se ele não pegar pra si? Fica essa dúvida aí, vamos ver se ele responde nos próximos vídeos. O farol e a forja. Nos comentários aqui, ó. O que assusta muitas mulheres é o fato de que a masculinidade está associada à opressão feminina, que reprime, que agride, que mata, quando na verdade a masculinidade é o oposto disto. Ela está associada à responsabilidade sobre a família, a proteção, acolhimento, carinho e respeito. Então, mas por quê? Como você sabe disso? Assim, na prática? Isso é na prática? É pragmaticamente vendo a parada assim? Ou é um ideal de masculinidade que você tem dentro do seu coração? Uma família, continua a comentarista, sem uma presença masculina, na maioria das vezes, fica fragilizada. Isso é verdade, sabe? Porque assim, como é que eu vou dizer isso? A nossa sociedade é organizada para que se tenha uma família tradicional dentro de casa. E sem a presença do homem dentro de casa, a criança vai ser chamada na escola de sem pai. A mulher, ela vai ter que cuidar sozinho da criança. Mas com a presença, a gente também não vê um monte de coisa ao mesmo tempo? Fica aí a dúvida. Um filho ou filha sem um pai para jogar bola, videogame, andar de bicicleta, jogar conversa fora, discutir sobre a vida, sobre responsabilidade, sobre relacionamento, que é o sonho do pai perfeito, né? Perde uma referência importante na vida. Puta, eu chutaria que a maioria das famílias, cara, o pai ele tá lá, pai, mãe tá lá, mas não vai falar sobre responsabilidade, relacionamento, vai cobrar, vai exigir coisas, vai ter uma relação de, assim, de uma autoridade com um submisso. Porque é assim que a família funciona no Brasil, cara, infelizmente. Muito difícil você ter uma família em que a relação dos pais com os filhos, as filhas, enfim, é uma relação de compreensão, é uma relação humanizada. É muito difícil isso. O costumeiro é ser uma relação autoritária. O costumeiro é não existir uma comunicação rica, é existir uma comunicação que é pobre de conteúdo. Então, assim, é uma imagem estranha. Os nossos antepassados, eles não perdiam tempo se perguntando o que significava ser homem. Eles simplesmente eram homens. Eles aprendiam com os mais velhos, eles imitavam. A gente também faz isso. No nosso dia a dia, a gente também faz isso. Esse que é o curioso da coisa. Exemplos concretos ali dentro de casa, na comunidade, e eles cresciam sabendo, sem muita teoria, qual que era o seu lugar no mundo, né? A própria realidade ao redor deles exigia isso, né? A família dependia que os meninos logo começassem a trabalhar, a sociedade dependia disso, né? E se um homem falhasse no seu papel, não tinha discurso, não tinha desculpa que sustentasse. Se um homem falhasse, se vários homens falhassem, tudo começava a ruir. O que é esse tudo que começava a ruir? Do que exatamente você está falando? O que é esse tudo que começava a ruir? Tá falando do antepassado, qual antepassado? Antepassado é o quê? É século XVIII ou é 3000 antes de Cristo? Eu não quero me espelhar em alguém que, sei lá, não tinha cueca para vestir. Não, Deus me livre. Mas é do século XVIII, então? Bom, até agora, gente, o que a gente tá vendo é um papo pseudo-histórico, né, do papel da masculinidade, numa centralização da masculinidade como motor do mundo. É um papo que, pô, ele existe muito para além, né, de um lance de coach e tal, porque ele tá incluído em muito papinho masculinista. Isso não é um olhar científico, histórico, não é um olhar antropológico, não tem nenhum pé na ciência isso. É um olhar muito mais teológico, mas acima de tudo, é a invenção de uma história da masculinidade, em que a valoração da masculinidade e a sua centralidade, ela deixa de ser algo sob um olhar crítico e ela passa a ser algo sob um olhar condescendente. Mas até aqui tudo bem, né? O cara vai dar o curso para ensinar você a ser um homem de verdade, proteger sua família.
Vamos ver aqui. A ser destruído, a desabar. Hoje em dia isso tudo se desenvolveu em grande parte, né? Já não é preciso fazer quase nada para sobreviver, a comida já vem pronta, a comida vem embalada, vem descascada, basta um clique. Não, cara, ninguém compra mexerica descascada, porra. Você vive no Brasil. No Brasil, ninguém compra banana descascada. Você vive no Brasil, cara. A comida congelada, muitas vezes, pro brasileirinho, ela é a comida diferente que eu vou comprar aqui, essa lasanha congelada e tal. A comida diferente que eu vou comprar aqui. O brasileiro come arroz com feijão, cuscuz com margarina. Você faz a comida. É a coisa mais comum do mundo, sabe? E o miojo, que é a comida que vem pronta, extremamente popular, é a comida da preguiça. É da preguiça ou da pobreza, né? O sexo até, ou pelo menos uma imitação muito pobre do que o sexo pode ser, também Ele vai ensinar a fazer sexo. está a alguns cliques de distância. O entretenimento não exige mais esforço nenhum, entretenimento passivo, contínuo, viciante. Mas aí quando o teatro daquele cara lá do cabelo branco, esqueci o nome dele, no centro de São Paulo, Teatro Oficina, quando ele tem uma peça com participação, etc., todo mundo pelado, aí vem a patrulha da direita pra falar que não pode, né? Ficar no celular, passando fotinho. Muitos jovens já não conseguem mais nem sustentar a atenção para ler um livro, não leem, não estudam, não trabalham com vontade. Temos aí a geração nem-nem, né, que a gente começa a se preocupar com ela, a geração que nem estuda e nem trabalha. Isso existe há muito tempo. Esse é um termo utilizado principalmente no jornalismo para falar das pessoas que terminaram a escola, não entraram na faculdade, não fazem um curso técnico, mas também não conseguiram arranjar um emprego. E nós perdemos muito do ímpeto, da nossa gana, do nosso Vale dizer também que a porcentagem de desemprego no Brasil é a menor que histórica, assim, enfim. desejo, do nosso drive de conquistar alguma coisa real, né? O homem, ao longo de toda a sua história, queria desbravar, né? Queria atravessar oceanos, ele queria escalar as maiores montanhas, queria conhecer. Poucas pessoas, no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, Renascimento, sei lá, atravessavam o oceano. A maioria ficava cuidando de gado, de plantação. De terras distantes. Isso eu tô falando da Europa, né? Não tô nem falando de outros continentes, não tô falando disso. Explorar o desconhecido. E agora a gente vê muito homem que não consegue nem levantar do sofá. Isso não significa que antigamente tudo era perfeito, que os antigos eram perfeitos, porque não eram. Nenhuma época foi perfeita, né? Só Deus é perfeito. E também não é para dizer que a nossa sociedade hoje em dia é a pior de todas as sociedades e que tudo está perdido. Não se trata aqui nem de um saudosismo ingênuo, nem de um fatalismo tolo do tipo, estamos todos perdidos, o mundo vai acabar, não tem o que fazer. Nós tivemos muitas conquistas importantes aí ao longo da história, né? O valor intrínseco de cada vida humana, né? Cara, isso é uma coisa que existe abstratamente. Na prática, isso não é aplicado. A nossa ética cotidiana, ela não parte do princípio de um valor intrínseco da vida humana. A gente sabe que cada vida é valiosa, tem um valor inestimável, não dá para colocar preço, toda vida é uma bênção, é querida, é valiosa. Ao longo do tempo nós tivemos cada vez uma maior valorização da mulher, maior participação das mulheres na vida pública, né? Tivemos muitos avanços na saúde, tivemos muito mais acesso à educação, né? A educação chega para muito mais gente. Temos um conforto material absurdo que nunca tivemos, né? Na história da humanidade. Hoje em dia, uma pessoa de classe baixa tem acesso a medicamentos que, sabe, nenhum rei de todos os séculos para trás da gente teve. Muitos reis trocariam toda a sua fortuna por um antibiótico. Reis que Mas não existia o antibiótico. Não faz sentido isso. morreram de furúnculo, que morreram de diarreia, que morreram de uma febre. E a gente tem, né, todos esses confortos, todos esses remédios. Só que ao mesmo tempo, nós, ao longo da nossa história, perdemos muitas coisas, né? Perdemos referências morais, perdemos virtudes, perdemos o senso de dever, perdemos as responsabilidades, né, que estruturavam a nossa vida. E aí é nesse desequilíbrio que muitos homens se encontram hoje em dia, né? Tem muita possibilidade, você pode fazer tudo, você pode acessar tudo, você tem toda a informação na palma da sua mão, só que a gente tem talvez menos direção do que a gente jamais teve. Bom, esse papo a gente conhece, né? Esse papo de que o mundo ele tá piorando, né? A gente teve uma melhora, mas aí a geração ela tá fraca, tem que ensinar o homem a ser homem para meio que retomar o seu lugar de liderança das famílias, para aprender a virar homem, para ir pro trabalho.
para se esforçar, para ser um protetor, para ser o homem da família, etc, etc, etc. Isso daqui é uma forma, uma dinâmica de um processo, aliás, de constituição do sujeito em homem. Constituição do indivíduo em sujeito homem. O tipo de homem que se constitui aqui é um homem tradicional. Mas vamos tentar entender um pouco mais. Ele interpreta um personagem também. Bom dia pra você que manda em si mesmo. Vocês já repararam que hoje em dia tem gente que tá preso sem grade? Tudo manda no caboclo. É o desejo que manda, é o medo que manda, é a raiva que manda. O povo acha que ser livre é você se entregar pra tudo que é prazer, pra tudo que é vontade, pra tudo que é... Deixa eu ver se eu entendi então. Ele é um capial da roça e ele vai mandar esse papo. Essa é a construção do personagem. Essa é a construção do personagem. sensação. Mas, rapaz, livre mesmo é quem escolhe como vive. Livre é quem escolhe como reage. Por exemplo, você vem andando ali na trilha, no caminho do mato, você trupicou e caiu. Você escolheu cair? Não. Culpa foi sua? Não. Mas você escolhe se você quer levantar e seguir adiante, ou se você quer ficar caído lá chorando nas pitangas porque arrancou a tampa do dedão. Ah, eu quero ficar caído. Nossa, que canseira. Tropecei, voltando pra casa. Eu vou ficar caído aqui, dormir um pouco. Daqui a 6 horas eu acordo e retorno ao meu caminho. Livre mesmo é quem escolhe. Já dizia o apóstolo, né? Tudo hoje em dia você pode, mas nem tudo lhe convém. Então, pensa comigo. Quem se governa é que é livre. E quem se governa não precisa dominar os outros. Sei lá. Isso aí, Michel Foucault, o governo dos vivos. Dá uma olhada nisso aí. Era só isso somente. Bela construção do personagem, tio Juarez, puta personagem aqui. Vamos ver um pouquinho mais do Juliano agora. De cara livre. Cara limpa, aliás. Como é que você tá? Bem. Não sei. Falando sério, eu quero saber. Como é que você tá? Ah, sei lá, eu acordei, tomei um café, caiu bem, mas eu não sei se eu deveria ter comido tanto doce de leite. Eu tomei um café junto, equilibrou, mas é muita caloria para 2 colheres de doce de leite. Então eu me preocupo com isso, né? Eu botei amendoim em cima também do pão que eu comi. O amendoim é muito calórico também. Mas hoje eu vou correr, acho que eu vou gastar umas 500, 600 calorias. É difícil. É complicado. Eu sei. Sim. Meu Mas tênis a gente furou. tem que seguir em frente. Por que você tá me cortando? Que bom que você ainda tá aqui. É claro, você me Tô chamou pra orgulhoso de conversar. você. Ah, obrigado. Uou. Brigou com o seu marido, né? Brigou com a sua mulher. E agora você tá aí, todo orgulhosinho, né? Não vou falar com ela não. Ela que errou, ela que tem que me pedir desculpa. Ou então é você que tá aí. Ah, mas ele também tá errado. Não vou falar com ele não. E aí, o que você vai ganhar com isso? Vou correr Vocês vão dormir 8 como hoje de quilômetros. noite? Cada um vai virar para um lado da cama. Aí hoje vocês não vão se beijar. Vocês vão acordar também chateado, bicudo um pro outro amanhã de novo. Aí quando vê, já são 2 dias sem se beijar direito. E aí começa, né? Aí, ó, o inimigo vai entrando por essa frestinha que você tá abrindo. Então para de ser orgulhoso. Vai lá, seja o primeiro a pedir desculpa. Mesmo que ainda... Essa mensagem é boa, hein? Essa mensagem é boa. Que assim, nada mais estranho do que você viver com a pessoa e ficar 2 dias sem falar com ela, sabe? Falando só o protocolar, sabe? 2 dias, você é casado com a pessoa, 2 dias você tá de mal, né? Tô de mal com você. no seu coração você esteja pensando, não foi eu que errei, não foi ela. Mas vai lá e fala, amor, desculpa. Pede desculpa pra ela, pede desculpa pra ele. Surpreende ela. Em vez de você voltar pra casa com a tromba hoje, volta com um buquê. Ou então você que tá aí bravo com seu marido, em vez dele chegar hoje e abrir a porta, encontrar você ainda nervosa, É uma mensagem pra donas de casa, né? Já entendeu? batendo o pé no chão, quem sabe você não recebe ele hoje com bife e batata frita, que ele adora. Aí... Caramba, tava indo tão bem, mano. Às vezes eu acho também que falta um vocabulário pra conseguir tratar dessas situações sem necessariamente delimitar tanto de quem que você tá falando.
Porque você pode colocar isso num nível mais alto de abstração sem precisar ir tão assim, tão no lugarzinho assim, sabe? Sem precisar chegar tão no ponto ali. Porque, claro, ele tá falando assim, o cara que trabalha fora, a mulher que tá em casa, de chinelo grávida, fazendo comida pro maluco, né? Ele tá falando de uma família tradicional, é disso. É disso. Ele poderia muito bem dizer assim, né? Pô, não, vocês são casados, tal, estão uns 2 dias sem se falar. Mas, pô, né, chega em casa com um sorriso no rosto. Chega em casa e diz, ó, a gente tá brigado, mas eu odeio essa situação. Vamos resolver isso, vamos ficar junto, né? Você que é mulher, chega em casa também com um sorriso no rosto. Chama pra trocar uma ideia. E se por acaso nada der certo, vocês podem se separar também. Poderia ser algo mais ou menos assim, mas não, né? Mas não. Você que é mulher, faz o bife com batata frita, que ele adora. Ah, uma coisinha simples. Pede desculpa, se beija e bota esse jardim do Éden, que é a casa de vocês, de pé de novo. Vai, pede desculpa. A Empadinha diz o seguinte, ó, é por conta desse verniz bonitinho que o povo defende ele e diz que a galera tá atacando sem motivo. E aqui nos comentários, então é esse tipo de conteúdo que o pessoal tá incomodado? Misericórdia. Assim, a dona de casa vai olhar pra isso e vai achar maravilhoso. A dona de casa tradicional, a dona de casa... A norme, a pessoa normalzinha, a dona de casa normalzinha, ela vai olhar pra isso e vai pensar, pô, que legal, pô, vai ensinar meu marido a não ficar brigado comigo. O cara que trabalha em casa e a esposa é dona de casa, e ele é o provedor da família, ele vai olhar pra isso e talvez ele pense assim, talvez pode até surgir uma coisa do tipo, né, pô, vai me ensinar a ser homem? Não, isso não. Mas talvez surja esse entendimento de, o cara tá falando algo relevante aqui. É algo legal que ele tá falando, é profundo, é profundo. Daí você vê comentários tipo a da Verônica, já sofri muito, não consigo ficar perto dele quando ele bebe. O que o Casarré tem a dizer sobre isso, né? A Elaine, ela vem dizer o seguinte, ó. Eu fiz isso tantas vezes, pedia desculpas por brigas que não eram culpa minha, porque ele simplesmente tinha o poder de inverter a situação, tinha a habilidade de fazer com que ela fosse a responsável pelo desagrado. Mas um dia eu cansei de tentar sozinha. Se um dia eu tiver em um relacionamento outra vez, vou continuar sendo assim. Não tenho dificuldade em pedir desculpas, mas eu não sei se consigo tentar tanto quanto tentei pela primeira vez. Aqui, ó. Como pode alguém ter coragem de dizer que esse tipo de conteúdo é ruim? Que tipo de gente é capaz de falar mal desse tipo de conteúdo? Esses conselhos podem salvar muitos casamentos e vidas também. Inacreditável como a luta pela família incomoda certas pessoas, né? Família é um projeto de Deus. Parabéns, Casarré. E esse daqui, pra terminar, esse daqui é sensacional. Hoje fazem 2 meses sem ele falar comigo. Ele é orgulhoso e emburrado. E aí a pessoa responde. A pessoa responde assim, ó. Posso lhe dar um conselho? Essa batalha espiritual, dobre seus joelhos e entregue a vida dele diante do Senhor, pois tudo ele fará. Digo por experiência própria, que Deus abençoe. Donas de casa, tipo do Leblon e tal? Não, dona de casa baixa renda, ué. Oi pessoal, eu vim passar uns dias aqui na Chapada com a minha família, vim com a Letícia, com 3 dos nossos filhos pra gente descansar, pra me reconectar com esse lugar aqui que eu amo. E aí tudo isso aconteceu, eu só posso agradecer aí primeiro a todo mundo que veio aqui criticar e acabou jogando o nosso evento na mídia e na boca de todo mundo. Obrigado, são mais de 400 mil novos seguidores. Sejam bem-vindos aí, espero que vocês gostem dos conteúdos que eu faço. O nosso evento também já tem milhares de pré-inscritos, a gente tinha 500 pessoas, a última vez que eu vi já tinha mais de 5 mil, decuplicou, então obrigado a todo mundo aí que fez essa publicidade grátis. Mas acima de tudo, obrigado a todo mundo que chegou aí agora no meu canal, que escreveu para demonstrar apoio. Vamos tentar continuar lutando com serenidade por aquilo que a gente acredita, por homens melhores, por pais melhores, por uma sociedade menos violenta, uma sociedade que seja realmente plural, que aceite as divergências, que aceite opiniões diferentes.
né? Mas não, cara, não. Tem opinião diferente que eu quero mais é que se exploda, assim, com todo respeito. Tem opinião diferente que não deveria existir. Vamos continuar lutando por famílias mais estruturadas, mais sólidas, porque um país se constrói das famílias para cima. O país não se constrói da burocracia para baixo. Então vamos... Que sonho é esse, cara? Do que você tá falando? Que imaginação que você tem? Por que você sugere tanta coisa sem afirmar nada? fortalecer a família, que é a base de uma sociedade saudável, tá bom? Faz 3 meses que eu venho junto com a Letícia, junto com a minha família, trabalhando em silêncio em algo que para mim é o projeto mais importante da minha vida agora, né? E nos últimos dias, vocês viram aí tudo que começou a acontecer, foram críticas, interpretações distorcidas, né? Ataques que vêm de gente que realmente não quer entender, que prefere simplesmente diminuir ou demonizar aquilo que não concorda, isso não é novo. E o nome desse projeto... Eu não sei, a gente vai ver depois as críticas que fizeram a esse lance do Casarré. E não tem demonização nenhuma, não. Isso só tem a observação do óbvio que a gente está observando aqui aos poucos. É claro que em vários momentos, até aqui, né? Em vários momentos, eu dei uma exagerada, eu dei uma debochada, eu fui um pouco além. No entanto, o que a gente está percebendo é, como disse a Empadinha aqui, né? É um verniz muito bonito, um verniz muito legal, para se dizer, no fundo, que o curso dele é para ensinar o homem a ser um homem de uma família tradicional católica, etc. Para colocar a família num lugar que é de fato o lugar dela na organização da nossa sociedade, mas para dar uma valorizada de um tipo de família muito específico, que é uma família mais tradicional, religiosa, com os papéis muito bem identificados do papai e da mamãe, a mamãe que vai fazer o bife com batata frita, o papai que vai chegar do trabalho. Ele vai trabalhar feliz, não vai reclamar do trabalho. É um coach de como você ter uma família tradicional brasileira. Mesmo essa família tradicional brasileira não existindo na prática. Mas é um coach de como te colocar no caminho dessa idealização da família. E aí tem uma questão, né? E a questão é a consequência da própria existência desse tipo de família. E a consequência da própria existência desse tipo de família é a violência doméstica. Porque esse tipo de família é aquele que faz com que a mulher seja, geralmente, submetida ao homem, dependente. É a casa sobre a rocha. Toda essa confusão prova para mim que tem algo que precisa ser feito, né? Porque o que é vazio não incomoda, né? O que é superficial não gera reação nenhuma, né? Agora, quando você tenta gera sim, pô. Eu tenho um canal no YouTube em que eu trago vídeo de gente superficial pra cacete, pra eu botar o vídeo, daí a gente vê o vídeo e eu puxo o vídeo, trago ele pra um outro lugar e começo a enfiar conteúdo, e é Michel Foucault, e é Michel Pechet, e é Pierre Bourdieu, Anthony Giddens e tal. Então não tem essa de que, não, é que se eu incomodei é porque eu sou legal, tal, porque o que não é legal não incomoda, tal. E nem é uma questão de incômodo também, muitas vezes, né? É uma questão de perceber uma parada e assim, pô, eu vou criar um conteúdo em cima disso. Eu vou comentar isso. Às vezes o meu comentário vale mais do que aquilo que eu estou comentando. O que eu estou comentando é só um mote. Falar de família, de responsabilidade, de colocar ordem dentro da casa, né, com base em princípios, principalmente em princípios cristãos, isso mexe, né? E foi exatamente por isso que esse outro projeto não parou, ele continuou sendo construído durante esse evento todo. Eu estou fazendo lá o Summit, que é um evento, né? Mas eu também estou criando uma comunidade, que é não só para homens, mas para homens, mulheres, casais, pais, mães, famílias, para pessoas que já entenderam que não dá mais para viver no automático dentro de casa. Eu quero criar uma comunidade baseada nos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, nos princípios da Bíblia, com uma espiritualidade cristã vivida no dia a dia, sabe? Dentro da rotina, dentro das nossas relações. E se você quiser fazer parte desse movimento, melhorar a sua família, não viver mais... É isso. E aí, um monte de gente tirou um certo sarro dele, né? Casarreira, cadê você, meu homem? Pô, aqui na Chapada, vim com 40 rapazes do interior de São Paulo pra fazer teu curso. Mauro César falando, cara!
Que sucesso louco! Você é o Trump brasileiro, que sacada maravilhosa! Um curso pro homem aprender a ser homem. Eu mesmo tô desaprendendo. Outro dia eu me peguei chorando vendo a Ana Paula e o Tadeu no BBB. Aquilo me pegou no lugar. Antigamente eu mijava em pé, tava tudo certo. Agora tem que mijar sentado. Eu tô me pegando mijando 45 graus, que é pra não desagradar ninguém. O que Deus acha disso? Ah, vou te falar, tava faltando um curso desse pra resgatar o macho alfa, o enrustido raiz. Você foi o primeiro que sacou que o enrustido raiz não quer sair do armário. Ele quer reformar o armário por dentro. Colocar lá a adega, é a televisão de LED, é o frigobar, é o pôster do Felipe Tito. Mas vamos repassar a programação aqui que eu tô abrindo aqui, ó. 6 da manhã, tem café da manhã com o Calvo do Campari sobre como o homem deve tratar uma mulher. Às 7 horas, palestra. A verdadeira violência doméstica é assistir Peppa Pig com seus filhos. Eu fiquei curioso com essa. Aí às 10, vamos subir a montanha. Essa parte é que eu queria tentar pular. Que a coisa da montanha eu já tentei fazer no outro retiro. Quando voltei, minha mulher tava grávida do contador. Me dá gatilho. Eu fico na meditação, eu fico em algum lugar que você bota aqueles homens que não sobem montanha. Se você quiser, eu posso dar o meu curso sobre as transformações do homem de meia idade, que isso me pegou de surpresa. É, porque o cabelo vai rareando, a barba não vai crescendo, vai nascendo os furúnculos nos lugares de difícil acesso. Isso o Diabo Veste Prada não mostra. E o pau já não é mais aquele pau, né, Casarra? É aquele pau já mais no meio de carreira, aquele pau com chute meia bomba, aquele pau que saiu do Barcelona e foi jogar no Al Nassr pra ver se aconteceu alguma coisa. É um pau Neymar, é um pau que cai por qualquer coisa, é um pau que tá sempre contundido, que vive das glórias do passado e que a única convocação possível é da Tadala. Agora essa meninada lá da Globo é bacana, hein? Divulgaram pra caramba teu curso. Tô vendo se eu não contrato elas pra eleger o Flávio no final do ano, que elas são porreta. Eu gostei muito do nome do curso, Farol e a Forja. Porra, isso aí pega o público com certeza. O farol porque é do tamanho ali de uma piroca e o homem gosta de piroca. E a forja que se falar terapia, o homem corre. Então fala forja que o pessoal faz pix ali na hora. Isso é genial. Você não quer ser governador do Rio? Eu falo com o Zanin. Agora só uma última pergunta. Nesse curso vão comer meu cu? Eu digo isso só pra saber o que eu vou levar na mala. Olha aí, me beliscaram aqui, cara! Humor, né? Humor. E o Dado Dolabella, ele foi um dos caras que resolveu estar do lado do Casarré, claro. Se esse evento fosse para mulheres, iam chamar de empoderamento. Mas como é para homens, virou deboche. Na verdade, se esse evento fosse para mulher, o nome do evento seria Congregação das Católicas da Cidade de não sei o quê. O Juliano Casarré anunciou um evento sobre masculinidade, liderança, empreendedorismo e vida espiritual. Só tema bom. E bastou isso. Não teve crime, não teve escândalo, não teve nada ilegal. O problema foi outro. Falar de homem com responsabilidade, disciplina e propósito. Porque homem fraco, perdido e sem direção não assusta ninguém. Agora... Não, mas ninguém tá perdido, cara. Você pode estar, de repente, subjetivamente se sentindo perdido. Aí é uma terapia que vai resolver isso. Geralmente, né? É uma terapia. Só que esse lance aí do que não, com responsabilidade e tal, e pá, e um empoderamento masculino e tal, é uma adequação de um homem, de um sujeito, de um indivíduo a um tipo de masculinidade que já é dominante, né? Não tem nada demais nisso. Não é revolucionário, não é, como é que fala? Disruptivo. Agora, homem consciente, homem firme, homem com valores, isso incomoda. Então vamos falar a verdade? Não estão atacando só o Juliano Casarré. Estão atacando tudo o que fortalece os homens. E é exatamente por isso que esse debate precisa crescer. O que fortalece os homens, o Dado? Me explica aí, você que é um belo exemplar do gênero. O ator Juliano Casarré resolveu seguir o caminho de todo reaça com plateia. Lançar curso para arrancar dinheiro de otário. Rafael Gonzaga, Rafa A. Gons. E eu podia ficar um tempão falando da proposta imbecilizada desse curso. Mas o ponto mais interessante é outro. Como é fácil ganhar dinheiro nesse país enganando o homem com ego ferido? Porque o que o Casarré está fazendo não é novidade. Pablo Marçal já convenceu uma galera a pagar para subir o morro, ter hipotermia e precisar ser resgatada pelos bombeiros. Thiago Schultz encheu o bolso vendendo manual Red Pill antes de ser preso por violência doméstica. E agora o Casarré, com milhões de seguidores, não podia ficar fora desse mercado, né?
E esse mercado só existe porque existe uma crise real de homens héteros diante do empoderamento feminino que tira deles o protagonismo hegemônico habitual. Aí A vida real tira um certo protagonismo que muitas vezes é identificado com o seu chefe da família, né? A vida real faz com que cada vez mais você não só tenha que participar de um relacionamento em que a tua esposa trabalha, mas precisa compreender que o trabalho dela muitas vezes vai ganhar mais dinheiro que o seu, ou igual, por exemplo. E precisa compreender também que, tipo assim, o dinheiro que a mulher ganha não é um complemento de renda, né? Ela de fato está construindo uma carreira, mesmo que seja uma carreira de salário baixo, mas tá assim, tá anos e anos e anos trabalhando no lugar. E é difícil ter que lidar com isso para um sujeito que vai lá fazer o curso do Casarré, porque é difícil ter que lidar com o fato de que a decisão que acontece na sua casa, ela não é só sua. E é difícil ter que lidar com a realidade de que às vezes você se casou com a pessoa que você não queria. E de que às vezes você, de repente, também não é o marido que você deveria ser, gostaria de ser. Que de repente a melhor coisa é se separar e ter uma vida de solteiro e reconstruir sua própria vida, do que tornar o outro uma imagem e semelhança daquilo que você gostaria que ele fosse. Porque é muito mais fácil se relacionar com alguém quando a pessoa não tem grana. Quando ela pode ser controlada financeiramente, por exemplo. esse machinho tadinho vira presa fácil para qualquer discurso que coloque ele de novo no centro da narrativa, dizendo que eles têm testosterona demais para o mundo moderno. O Casarré, na justificativa do cursinho dele, por exemplo, associa evasão escolar de filhos de mãe solo à falta de influência masculina. Gente, pelo amor de Deus, a evasão escolar nesses casos tem uma explicação muito mais simples. Condição material. Geralmente é uma mãe pobre, sem rede de apoio, e a criança assimila cedo que precisa ajudar financeiramente em casa. 2 adultos sustentam uma criança com muito mais facilidade do que um sozinho. É uma conta econômica, não é uma questão de valores masculinos. Uma criança criada por 2 mães, por exemplo, tem a mesma estrutura e apoio que uma criança criada por um pai e uma mãe. Então não é sobre a presença de um homem, é sobre divisão de tarefas e gastos. Essa ideia de que o pai é insubstituível na transmissão de valores é, no fundo, uma fantasia egóica. É uma tentativa de se colocar como peça central do mundo, mesmo quando a realidade mostra o contrário. E para muito homem, encarar que talvez não seja tão indispensável quanto sempre acreditou ser, dói. Dói a ponto de gastar dinheiro com coach picareta que vai punhetar gostosinho o ego dele, em vez, é claro, de ir atrás de fazer uma terapia. Mas também, né, se fizer terapia, quem é que vai comprar o cursinho fuleiro do Casarré? Rafael Gonzaga, minha gente, né? Achei interessante esse vídeo. Mas é isso, a gente termina aqui e eu pergunto a você, né? Você vai lá no curso do Casarré ou não vai? Me diz aí nos comentários o que você acha. Grande abraço. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.